Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé com instrução e sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quero ler com vocês o verso 1 que diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe, depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai dele era grego. Glória a Deus, irmãos. Esse versículo fala para nós do encontro de Paulo e Timóteo. Sim, aquele mesmo lá das cartas a Timóteo, um dos fiéis colaboradores de Paulo em grande parte da sua carreira missionária. Timóteo foi como se fosse um fiel escudeiro para Paulo. Paulo confiava muito nele. E nós aprendemos algumas coisas, irmãos, sobre essa amizade, sobre essa irmandade que nasceu entre Paulo e Timóteo. Bom, primeiro nós percebemos que foi quando Paulo estava caminhando, Paulo estava cumprindo com o seu chamado. Ele encontra Timóteo em Listra, uma das cidades a qual ele passou, e ele se tornou um excelente, mas um excelente mesmo companhia, ou seja, uma pessoa que ajudou muito Paulo nas suas dificuldades. Paulo chama ele até de filho amado. Aqui nesse versículo nós percebemos algumas coisas, porque, irmãos, Paulo resolveu levar com ele justamente nesse momento do encontro, porque ele era uma pessoa que as pessoas davam bom testemunho dele, as pessoas encontravam. Mas para ir com ele, Paulo pediu que Timóteo cortasse o prepúcio, ou seja, mesmo que Paulo pregasse a graça, como eles iam lidar com bastante judeus para não evitar a falácia, para evitar a confusão, Paulo pediu que ele vivesse na própria carne, na própria pele, o que os judeus considerariam certo, apesar de não ter mais essa questão, mas era vamos dizer, era suportar uma dor por Cristo, mesmo que não fosse preciso. O Timóteo é um exemplo, irmão, de fé para nós, de pessoas que cumprem o seu chamado muitas vezes nos bastidores, apesar de nós não vermos muito ele em evidência, pregando, eloquente, ele tomou conta de igrejas. Nós vemos que Paulo dá bom testemunho dele e que sim, ele se dispunha a fazer o que era necessário, por amor a Cristo, por amor às almas. E através desse versículo nós percebemos isso, irmão. Por quê? Porque a palavra, além de falar que Paulo encontrou ele na sua caminhada missionária, ou seja, na sua caminhada do seu chamado, fala assim, ó, a mãe dele era uma judia e seu pai convertido a grego. Então Paulo sabia que ele tinha várias influências e que tudo aquilo que Timóteo precisaria se submeter era justamente para que ele pudesse desapegar a sua mente, ou seja, limpar, vamos dizer, num sentido mais simplista da palavra, a sua mente, para que Jesus fosse o centro da vontade dele. E talvez esse foi um dos motivos que levou Paulo a pedir, principalmente, logicamente, usando sobre propósito aí os judeus poderem exigir dele justamente isso, para evitar uma confusão ali na frente, evitar uma confusão, mas também para colocar Cristo acima de todas as coisas, mesmo sabendo que não seria necessário. E nós, a nossa caminhada, irmão, nós deveremos fazer isso, fazer coisas que muitas vezes nós não queremos e às vezes nós não somos nem obrigados a fazer. Essa é a fé, irmão, essa é a fé de fato, é quando nós podemos dizer não, e eu digo sim, por amor a Cristo, por amor às almas. Mas isso rendeu a Timóteo bons frutos também. Logicamente, irmão, ele foi amigo do apóstolo Paulo. Quão grande honra deveria ter sido isso. E nós percebemos que passa justamente de uma servidão a uma amizade. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo com vocês que está em João 15,15. Fala: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu o tornei conhecido de vocês. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão nesse firme propósito, Pai, caminhando pelo chamado, caminhando pelo propósito. Primeiro, Pai, nós queremos pedir que o Senhor coloque pessoas
do nível da promessa, pessoas que vão nos auxiliar, mesmo que não fiquem em muita evidência, Pai, como o pastor Timóteo aqui, o evangelista Timóteo, homem a qual o Senhor usou grandiosamente nos bastidores, mas que teve uma fundamental importância para a vida do apóstolo Paulo. Então ajuda-nos a encontrar pessoas que terão união de propósito, e também ajuda-nos, Pai, a ir além naquilo que é a nossa entrega ao Senhor, a nossa aliança de compromisso com o Senhor. Fazer coisas, Pai, nós sabemos muitas vezes que seremos submetidos a fazer coisas que nós não queremos fazer e que nós nem precisamos fazer, mas por amor, por fé, para dizer que nós queremos viver o Teu chamado e o Teu propósito, Pai, nós estamos entregando a nossa vida e a nossa disposição para que assim seja feito. Seja feita a Tua vontade em nós, ó Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor, meu irmão, a sua alegria. Faça do Senhor, minha irmã, a sua alegria. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.